Olá, olá, muito bom dia, a paz do Senhor seja convosco, amém? Seja muito bem-vindo ao meu canal, espero que as mensagens estejam edificando a sua vida e da sua família, amém? O Espírito Santo do Senhor hoje nos trouxe uma palavra de escolhas, né? E esperança. E é muito lindo a forma como ele vem falando aos nossos corações. Antes de iniciarmos, tá? Eu vou estar fazendo uma oração juntamente com você. Geralmente eu sempre oro antes de estar meditando a minha palavra do Senhor. E como eu não tenho experiências com redes sociais, aparecer essas coisas, acaba que eu só venho, passo a ministração e no final costumo de orar para encerrar e bênção, né? Mas eu vou estar orando agora com você, amém? Senhor Deus, Pai, obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para me estar falando com outras vidas, ó Pai. Obrigada pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, pelo fortalecimento e investimento que o Senhor tem trago para nossas vidas, Senhor. Abençoa essa vida que está ouvindo essa palavra, ó Pai. Abençoa a família dele ou dela, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar falando mesmo ao coração de cada um, que eles possam estar compreendendo aquilo que o Senhor quer falar, deixar ser transformado pelo Senhor, que eles possam conseguir obedecer a sua voz. E assim, Pai, que sejam impactados pela sua presença onde quer que esteja, Pai. Eu vou estar passando a ministração que o Senhor falou comigo, que está me valendo muito para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada mesmo, Pai. Que eu diminua, que o Senhor cresça e apareça através da minha vida, Pai. Porque toda honra e toda glória eu dou ao Senhor. E se não fosse o Senhor na minha vida, Pai, e na vida dessas pessoas, com certeza, Pai, né, que estaremos hoje. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que se renova todos os dias das nossas vidas, Pai. Muito obrigada por esta honra. É o que eu oro, te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Vou ler alguns versos do livro de Ruth, capítulo 1. Vou ler a partir do 14. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta eu também após a tua cunhada. Volta tu também após a tua cunhada, desculpa. Diz, porém, Ruth: Não me enches para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar isso. Olha que lindo. Glória a Deus. Eu li esses versos resumindo a história, né? Nós sabemos que no livro de Ruth narra a história de Noemi, sogra de Ruth, e tinha Ruth e Orfa. Eram as duas noras de Noemi, né? Sabemos que Noemi era uma mulher que havia ficado viúva e ela tinha os dois filhos que casaram, um com Ruth e outro com Orfa. Porém, eles viveram cerca de uns 10 anos naquela cidade e os dois filhos dela, eles acabaram morrendo. E acabou que todas as três, no caso, ficaram viúvas, né? E sabemos também que na Bíblia, antigamente, as famílias, para manter o nome, como é que fala? O nome da família em si, as mulheres se casavam com parentes, né? No caso, por exemplo, se Noemi tivesse mais um filho, né? Ruth ou Orfa poderia
casar novamente com esse filho para manter aquela família, para manter o nome daquela família. Mas, porém, Noemi não tinha mais filhos e as noras também ficaram viúvas, né? E aí, Noemi, mediante toda aquela tristeza, aquela dor, né, de perda, já não tinha mais seu esposo e ainda perde seus 2 filhos, só lhe restando as suas 2 noras. Imagina a tristeza de Noemi, né, aquela angústia, aquela dor na alma que só o Espírito Santo do Senhor que poderia retirar, que poderia consolar, que poderia preencher esse vazio, né? Que a perda ela é muito triste, a gente não consegue explicar, principalmente quando se tem um filho e perde. Eu, graças a Deus, eu nunca perdi um filho, mas eu me compadeço e fico imaginando a dor de quem perde um filho, né? Porque o filho, pelo menos nós mulheres, Deus nos deu essa graça, essa dádiva de gerar a criança no nosso ventre, e quando eles nascem com o cordão umbilical grudado no nosso. Então eu imagino que é muito dolorido mesmo, mas que o Espírito Santo de Deus possa consolar todas as mães que já perderam um filho. Voltando aqui pro texto. Noemi, mediante essa situação, ela decide retornar para o seu povo, o povo que adorava a Deus em espírito e em verdade. Então ela volta para a cidade natal dela, que era em Belém. E quando ela resolve ir, ela comunica as 2 noras para cada uma voltar para a casa de sua mãe, né? Que elas tinham mãe, tinham pai, e cada uma fosse viver com sua família, porque ela já não tinha mais nenhum filho vivo para poder ambas casarem e manter-se assim o nome da família de Noemi, né? As 2 sofreram, as 2 choraram, as 2 noras, né, também ficaram angustiadas e tudo. Porém, as 2 tiveram opções e escolhas que Deus concedeu a elas. Deus usou aquela situação de dor delas, das 3, usou a Noemi, que mais estava machucada, mais estava sangrando, para poder ajudar essas 2 noras, né? E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes na vida da gente, a gente pode estar sangrando por dentro, mas sempre Deus vai nos usar como canal de bênção na vida de outra pessoa ali. Às vezes vai aparecer uma pessoa com um problema que você já passou, você já tem maturidade suficiente para poder consolar, para poder dar um conselho, para poder falar uma palavra vinda do Senhor, porque você já teve experiência naquela situação e hoje em dia você consegue falar melhor e superou. E é assim que Deus trabalha, né? É a gente ajudando a curar outras feridas de outras pessoas e Deus vai curando as nossas, né? E assim, Noemi, decidida a ir embora, voltar para Belém, porque aonde que ela estava já não dava mais, não tinha mais os filhos, enfim. Ela resolve ir para Belém. Que a órfã, uma das noras, chorou, lamentou e tudo, mas decidiu permanecer naquela cidade e voltar para casa da sua mãe. E Ruth decide seguir em frente com sua sogra, Noemi. 2 pessoas diferentes, casadas com os filhos, né, que ela tinha. As 2 tiveram opções de escolhas. Orfa escolheu permanecer no mesmo lugar de dor, de tristeza, de luto, de sofrimento, de angústia. E Ruth decidiu seguir sua sogra para rumo à adoração a Deus, à obediência a Deus. Detalhes. As 2, pelo que eu li do contexto, você vai ler no texto, o livro de Ruth, parece que as 2 não tinham a mesma fé que que Noemi, perdão, de realmente se entregar ao único Deus, né?
Então, casaram-se com o filho de Noemi, porém, parece que elas não serviam o mesmo Deus, né? Por isso que, muitas das vezes na Bíblia, ela nos ensina o tempo todo a questão de que é importante a gente casar com pessoas que vivem a mesma fé que a gente, né? Isso não é uma regra, mas é uma direção. Porque quando a gente casa com pessoas de fé diferentes, pode haver atritos em questão de crenças, em questão de, né? E acaba que ou o casamento, né, dá certo, se um respeitar a fé do outro, ou o casamento não dá certo. Enfim. No caso delas aí, acabaram que elas ficaram viúvas. Mas, voltando pro texto, a órfã decide permanecer na mesma situação. E Ruth decide ir com sua sogra. Aí eu entendo que é muito interessante essa parte do texto, né? Quando Ruth vira e fala com ela, disse, porém, Ruth, não me enches para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, isso é interessante. A Ruth, ela decide se entregar, né, e seguir sua sogra. Então, ela não quis voltar para casa da mãe, da parentela, porque ali, né, voltando para casa da mãe dela, dos pais dela, a Bíblia não relata nada de detalhes e tudo, mas eu falo no sentido que naquela cidade, naquela região ali, foi onde ela viveu 10 anos com seu esposo. Então foi um momento de, creio eu, de muitas alegrias, e ela simplesmente perdeu seu esposo. Então ali já não cabia mais ela. Era um momento de dor, de tristeza, de angústia. O que ela ia ficar fazendo ali naquela região, né? E aí ela pega e decide ir com a sua sogra. E Deus usa muitas situações para nos aproximar dele. E essa foi uma das situações que Deus usou para aproximar Noemi e órfã de Deus, Ruth e órfã de Deus. Porém, Ruth escolhe seguir a sua sogra e órfã escolhe permanecer. Aí eu te pergunto, quem você é hoje na sua vida? Você é órfã ou você é a Ruth? Você escolhe permanecer na situação que você se encontra, de dor, de tristeza, de angústia, paralisada no tempo, sabe? Acomodada na situação, sabe? Entregue à situação ruim e fazendo as vontades da sua própria carne, aquilo que te dá na telha, ou você escolhe ser Ruth, uma mulher decidida, fiel, obediente, que independente da situação difícil que esteja enfrentando, decide seguir em frente, decide não estacionar, não estagnar no mesmo lugar, decide não aceitar essa situação e resolve ouvir o que Deus está te falando, o que Deus está te direcionando, independente se está doendo ou não, mas segue em frente, olhando e ouvindo a voz do Senhor. É muito forte, né? Deus, Ele nos dá isso todos os dias. Opções de escolhas, estratégias, direcionamento. A nossa vida, cada um tem uma história, cada um tem uma dor, um problema que está enfrentando, né? Às vezes as pessoas olham e falam assim pra você, nossa, mas você vive sorrindo, você vive bem arrumado, ou você tem carro, casa e tudo, você nem parece que tem problemas, mas Deus conhece. Deus sabe das noites de choro, aquele travesseiro lá que aguenta suas lágrimas. Deus sabe o que passa no seu coração, na sua alma. É Deus que te sustenta, é Deus que te levanta, é Deus que te dá estratégia, te dá oportunidade todos os dias. E a parte de Deus é te ensinar por onde ir,
né? Que ele faz isso conosco, que ele sempre nos dá um caminho a seguir. E a nossa parte é escolher se a gente vai fazer o que a gente quer, achando que nós vamos conseguir resolver aquele problema do nosso jeito, ou seguir o que Deus está pedindo, que Deus está nos direcionando. Por mais que pareça que não vai resolver a situação, mas Deus tem estratégias e formas diferentes de trabalhar e tudo tem um tempo. E a forma de Deus, ela é perfeita. Quando Ele vem nos direcionando, por mais que pareça longa a situação, que não vai dar resultado, quando você pensa que não, o trem resolveu, o trem tá ótimo e deu perfeito, melhor do que se eu tivesse agido de mim mesma, né? E assim, Ele fala com você e comigo hoje. A escolha é sua, eu te trago a esperança e basta você escolher o que você quer fazer da sua vida. Se você quer permanecer do jeito que está ou se você quer ter uma história diferente, ter uma história de alegria, de paz, de bondade, de restituição, de restauração, porque o nosso Deus que fez os céus e a terra, que nos dá o fôlego de vida, Ele pode todas as coisas. Ele pode, porque Ele tem poder para fazer isso e infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pedimos ou pensamos. Amém? Para Noemi, a vida não estava nada fácil, né? E ela foi usada como um grande instrumento nas mãos do Senhor. E ela então entende que não adiantava ela falar com Ruth para não ir, que não ia adiantar. Então ela leva Ruth com ela para Belém, né? Aí você vai ler o capítulo 2, licença. E vai ver que ela chega lá em Belém. E lá em Belém tinha um parente de Noemi chamado Boaz, né? Que aí no capítulo 2, verso 1, vamos ler. E tinha Noemi um parente de seu marido, parente do marido dela, na verdade, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz, né? E eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Ou seja, Boaz era parente do esposo de Noemi. Então Noemi era parente de Boaz, porque quando se casa se torna uma só carne, enfim. E Boaz, além de ser o parente de seu esposo, ele era um homem de Deus, né? Um homem de Deus. Daí para ver no verso 4, que ele já chega abençoando: o Senhor seja convosco, né? Aos seus trabalhadores lá. E Ruth nem imaginava quem era Boaz, nem Noemi imaginava que Boaz estava ali ainda naquela região. Porém, Ruth, vendo a situação das duas, né? Tava chegando lá, viúvas, creio eu, né? Sem estrutura nenhuma de financeiro, casa, essas coisas. Ruth resolve trabalhar para sustentar as duas, né? Você vai lendo aí no contexto, você entende que Ruth resolve ir trabalhar e ela vai pro campo trabalhar, avisa sua sogra que vai ir trabalhar no campo. E Deus é tão lindo que ela coloca no campo onde que Boaz era dono da terra. Deus manda Ruth para lá, sem ela saber de nada, sem ela entender, ela encontra emprego no campo onde que Boaz era dono. E Ruth vai para lá e trabalha. Porém, olha que lindo, no verso 5, vem: depois perguntou Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Olha como que é as coisas de Deus. Até a trajetória da Noemi com Ruth até Boaz, até chegar em Belém, o caminho delas não deve ter sido fácil, né? Ambas viúvas, ambas precisando de socorro até chegar lá, né? Que antigamente as pessoas andavam era a pé
ou era a cavalo, mas era assim. Então, chegaram lá. Devido à obediência de querer ir para onde a terra, o povo adorava o mesmo Deus, o povo obedecia a Deus, enfim, Deus prepara as situações, os momentos de encontro. Então, Boaz avista Ruth, sem saber quem que ela era, de onde que ela vinha. E nisso, quando ele avista, ele já se interessa por quem é aquela moça. Porque, creio eu, que nas terras dele trabalhavam homens e mulheres, entende? E, tipo, nenhuma outra mulher tinha, naquele momento, ele achado graça. Mas quando ele a viu, ele já teve interesse de saber quem que era aquela moça. A história de Ruth mudando aí, começa daí, né? Aí respondeu o moço, que estava posto sobre seus segadores: essa é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-la entre os feixes atrás dos segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui agora. Aí não sei um pouco que esteve sentada em casa. Ou seja, ele explicou que ela é moabita, veio com Noemi e tal. E a Ruth vai lá e fala com ele: deixe-me trabalhar para você, resumidamente com as minhas palavras, né? E ele, ouvindo ela e sabendo que, tipo assim, homens poderiam querer, né, fazer maldade com ela e tudo, ele deixou ela trabalhar lá para ele, porém ele a protegeu. Olha que lindo. Ele a protegeu, mas a princípio não penso eu que foi tipo assim, essa vai ser a minha esposa. Não. Ele achou graça em ver ela trabalhando ali. Só que ele também teve um certo carinho de proteção a ela. Porque quando o homem ele é de Deus, ele tem a sensibilidade de proteger essa mulher. E como assim proteger? Nas atitudes, né? Boaz, ele tinha respeito pela Ruth. E aí ele vira e fala no verso 8. Então diz Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco saia daqui. Porém aqui ficarás com as minhas moças. Ou seja, ele deixou ela trabalhar com ele, porém com as moças, que tinha mais outras mulheres, como eu falei. Aí ele falou: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás atrás delas. Ou seja, para ela ir trabalhando junto com as moças. Onde que as moças for, ela vai atrás das moças. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe dos que os moços tirarem. Ou seja, ele deu ordem aos rapazes para que não molestem ela, não perturbem, não tenta contra ela. Quando ela sentir sede, ela poderia ir até eles e pedir água, porque acredito que os vasos eram grandes, somente o homem carregava, né, no serviço lá deles. Então Ruth caiu sobre o rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira. Ela até estranhou, né? Porque devido a tanta dor, sofrimento e ela sendo tratada com tanto carinho assim e respeito, né? Da parte de um moço que era rico, nobre e ela uma humilde pessoa que só queria trabalhar ali, né? E respondeu Boaz: bem, se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes e vieste para um povo que antes não conhecestes, o Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel sobre cujas asas te viestes a brigar. Então, aí já dá para perceber que Ruth contou para Boaz o que havia lhe acontecido, como que ela chegou até ali. E a história de vida de Ruth comoveu a Boaz, fez ele admirar ela mais ainda. Ou seja, às vezes eu e você pensa que a nossa história de vida não é edificante, não é uma história a ser contada, não é uma história que
é de admiração, né? E eu digo por experiência, por muitos anos eu vivi com esse pensamento, né? Porque eu casei, eu me divorciei. E eu ficava, Deus, isso não é uma história pra me contar, não. Se envergonha o teu santo nome. Porque tua palavra fala que uniu Deus e o homem, não separa, né? E aí eu ficava com vergonha da minha história. Eu não vou contar ela aqui, mas quando eu sinto de contar, eu conto algumas pessoas, no particular que Deus coloca no meu caminho, que tá passando por problemas pelos quais eu já enfrentei naquela época e tipo, eu não aconselho as pessoas a se separarem nem nada. Mas antes mesmo da pessoa falar sobre o problema dela que tá acontecendo e tudo, é incrível. O próprio Deus me traz a memória do que eu passei e eu começo a relatar à pessoa e de repente a pessoa começa a me dizer que tá passando por uma situação parecida do que a que eu passei e tudo. Aí eu começo, falo, vamos orar, ora, fala com Deus, coloca pra Deus, Deus vai te dando direcionamento e Deus vai fazendo o que for necessário na sua vida e na sua esposa, enfim. Já teve casamento que foi restaurado e já teve casamento que não foi, mas não é porque a pessoa não lutou, não quis. É porque, igual eu falei, casamento, ele é uma aliança entre duas pessoas. As duas pessoas se unem e se tornam uma só carne. Porém, as duas pessoas, por isso é importante das duas pessoas estarem com a mesma fé, no mesmo Deus. Porque quando acontecer situações difíceis, as duas vão dobrar o joelho e buscar. E se uma não tiver forças para buscar, a outra tá orando e o outro tá deixando ser trabalhado por Deus porque ele já é quebrantado para a voz do Senhor. Então, vai sendo transformado e assim vai sendo alicerçado no Senhor. E assim é o casamento que Deus uniu. Quando Deus escolhe uma pessoa, Gabriel, mas Deus não escolhe pessoa, mas porque Adão e Eva eram escolhidos um para o outro e tal. Depois dessa queda, Deus deixou a gente escolher. Sim, Deus deixou a gente escolher. Só que Deus nos mostra o caráter das pessoas, né? Com as atitudes. E quando a gente decide falar, Deus, igual no meu caso, eu não quero mais escolher de mim mesmo. Eu quero esperar no Senhor. Quando for a hora do Senhor, o Senhor vai confirmar para mim que aquele homem é um homem do Senhor, um homem que ama o Senhor acima de todas as coisas, é um homem que vai me honrar como esposa. Então o Senhor vai confirmar para mim que é ele que vai poder ser digno de casar comigo. E assim também eu serei digna de casar com ele. Então eu oro sempre para Deus me preparar para mim ser uma esposa, segundo o coração do Senhor para o meu esposo, mas que o meu esposo seja um homem que ama a Deus acima de todas as coisas, que honre a Deus. Então eu decidi esperar no Senhor. Por isso que quando a gente decide esperar no Senhor, parece que demora, parece que as coisas nunca vão acontecer, parece que, né? E passa-se anos e anos e nunca acontece nada e tal. Mas eu prefiro assim. Você sabe por quê? Porque quando eu escolhi de mim mesma, deu errado, deu ruim. E uma coisa que eu aprendi na vida é que ninguém muda o outro. Entende? O seu caráter é seu caráter. Se você deixa ser moldado seu caráter para um caráter cristão, você é transformado pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que tem poder de te transformar, te convencer dos seus erros, dos seus pecados. Se você não deixa Ele fazer isso com você, não vai ser a sua esposa, não vai ser sua namorada, não vai ser sua mãe que vai te convencer. Entende? Então, eu escolhi esperar um homem que tem o caráter de Deus. É difícil? Infelizmente porque até dentro das igrejas tá difícil. Tem muito lobo em pele de cordeiro, enfim. Tipo assim, é triste, mas é a realidade. Mas por quê? Porque dentro da igreja existem seres humanos com feridas, que precisam ser transformados, precisam ser tratados, precisam ser libertos, mesmo que já tá convertido há 1000 anos. Eu estou em processo de transformação, de libertação, de ser transformado o meu caráter até hoje. Todos os dias eu sou transformada. Então, vai de nós escolhermos deixar ser tratados por Deus ou permanecer na mesma situação, no mesmo erro, no mesmo pecado e ir na igreja, porque acontece disso. Muitos não
deixa ser transformado o caráter, vai na igreja, veste a roupa de cristão, leva a Bíblia, vai tudo quanto é coisa que tem na igreja, porém o coração tá endurecido, não deixa Deus trabalhar. Aí é isso que vai aquele jargão, lobo em pele de cordeiro, né? Por quê? Vai pra igreja, aparenta ser uma ovelha transformada, mas o coração não tá transformado, porque não deixa Deus trabalhar. Faz aquela questão, né, de fingir ser uma pessoa que não é. É triste, mas quem perde é a pessoa. E aqueles que são ovelhas, que ouvem a voz do seu pastor que eu falo é Deus, e lógico, o pastor líder da igreja também, mas eu falo assim, ouve a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo, e deixa ser transformado, reconhece os pecados, porque Deus ele vai mostrando, olha filho, você tá errando em tal coisa, você tá pecando em tal coisa, você é humilde, tem um coração quebrantado, contrito, para até pedir perdão, enfim. A essas pessoas que são ovelhas, acaba sendo muitas vezes criticados, julgados, caluniados pelos lobos, né? Que fica se pagando de santo, se pagando de melhores, de porque tem cargos, isso, aquilo, e acaba fazendo isso. Mas nem é todos isso não, tá? Não é todos que têm cargos, não é todos que estão lá, né? Em algum direcionamento que é lobo, não, gente. Entenda o que eu tô falando. Muitas pessoas boas dentro da igreja. Tem muitos crentes que têm caráter dentro dessa igreja. Mas eu falo no geral, que às vezes as pessoas acham assim, porque a pessoa virou crente e ele tem que ser santo da noite pro dia. Então o que eu quero explicar é que todos os dias a gente temos escolhas de ser uma pessoa melhor, de ser tratado, de ser transformado, de ter um caráter por Deus. E aí eu vou escolher se eu quero deixar Deus trabalhar, se eu quero deixar Deus transformar isso em mim, me limpar do meu pecado, ou se eu quero permanecer na mesma situação, né? E pessoas que ainda não conhecem a Deus, que não vivem uma vida com Deus, tem a opção, se quer uma vida diferente, né? Uma vida com paz. Paz eu falo porque eu passo situação, você passa situações difíceis. Mas se você estiver firmado em Cristo Jesus, a situação ela pode te fazer chorar, ela pode te causar dor, ela pode te causar angústia. Porém, por mais que não pareça, você tem paz. Você deita na sua cama, você pode até chorar com Deus, mas você tem paz. Porque o seu fardo se torna mais leve. Porque mesmo meio angústia e dor, o Espírito Santo de Deus te traz a paz no seu coração. Ele te traz a paz. Aí vem a parte em Salmos lá que fala, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, né? Ou seja, eu posso chorar, eu posso desabafar com Deus, mas a paz que excede todo entendimento, ela vem me purificando e me transformando. No outro dia eu tô renovada em Deus. Entendeu? Eu tô fortalecida e eu não tô presa a uma cama, deprimida, pensando só no problema e tal. Eu vou, levanto, penso no meu Deus, que ele é maior do que todo e qualquer problema meu. Amém? E voltando aqui, né, para o contexto de Ruth e Noemi e Boaz agora, né? Aí, o Boaz acabou, né, sendo um homem gentil, um homem prestativo, um homem que estendeu a mão para Ruth naquela situação. Ruth vai, chega em casa, fala com a sua sogra sobre a situação, que conheceu Boaz, que trabalha para ele e tal. Aí Noemi entende que Boaz é o parente do seu marido que faleceu. Aí Noemi, ela fica alegre com essa notícia e mais uma vez ela é usada por Deus para instruir Ruth, né? Você vai ver no capítulo 3 que Noemi dá instruções a Ruth, porque Noemi entende que Ruth merecia recomeçar a sua vida, porque ali tinha um homem da família, da linhagem da família do marido dela, então dava para dar continuidade. Então, Noemi instrui Ruth aqui na palavra vai falar, mas
Quer ver? E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem. Ou seja, eu não vou descansar para te ver feliz. Ora, não é Boaz, com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite debulhará a cevada na eira. Ou seja, ela entende, Noemi entende que Boaz era parentela do marido dela. Aí ela fala com Ruth para ela lavar-te, pois perfuma-te, veste seus vestidos e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Pede ela para tomar banho, se perfumar e ir até lá, porém não deixa ninguém conhecer ela, né? Até que ela termine de comer e beber. Aí ela vira e fala com ela: e há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te farás o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres farei. Ela instrui ela, além de se arrumar, ir lá, comer, não deixar ninguém perceber, ver, entender, aí até lá e deitar nos pés dele, descobrir os pés e deitar. E o resto ele vai saber o que fazer, né? Que naquela época, creio eu, mulher não podia deitar na mesma cama que um homem, né? Senão ela era mal falada e tudo. E não precisava fazer nada, mas se encontrasse uma mulher lá na cama, ela já não tinha reputação. E assim, de certa forma, é estranho mesmo, né? Deitar na mesma cama que um homem e o povo vai sair falando que o homem é seu marido e tudo. Enfim. Mas Ruth obedece a Noemi. E ela vai para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tem ordenado. Aí vai, havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho, lhe cobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se virou e viu que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, sua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Então, foi bem num lugar onde colocava as colheitas lá, né? Que ela vai, deita perto de Boaz e tudo, e se identifica como ele, e pede para que ele aceite a tua serva como ele é um remidor, ou seja, ele era remidor. Por quê? Porque ele era da parentela de Noemi, tinha posses e poderia dar continuidade àquela linhagem da família, né? E como ele, né, aparentemente parecia que tinha se agradado dela, né, e tudo. Aí Boaz aceita Ruth e disse: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens fostes, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste farei, pois toda a cidade do meu povo sabes que és uma mulher virtuosa. Ou seja, ele aceita a Ruth, né? Ele aceita e enxerga nela virtudes do Senhor. Ele aceita que ela é uma mulher de caráter cristão, de caráter que merece ser honrada, né, diante de todos. Que ele ainda fala que todos saberão que tu és uma mulher virtuosa. Ou seja, ele deixa claro para ela que ele vai ajudar ela a ser honrada, né? Aí ele fala que, porém, agora é verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Pois é, tem ele como remidor, homem de Deus, né? Porém,
na cultura deles, naquela época, tinha, acho que, uma questão de outra pessoa que era, se for olhar pela lógica, era essa outra pessoa que deveria casar-se com Ruth, né? Que é da mesma parentela e que tinha o direito de casar-se com Ruth. Aí depois, além, você entende, fica-te aqui essa noite, será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Aí ele fala com ela, se aquela outra pessoa redimir-te, ou seja, casar com ela, ela vai estar bem. Porém, se ele não quiser casar com ela, o próprio Boaz casa com ela. Aí o Boaz vai lá e fala com esse outro moço sobre a situação da Noemi e de Ruth. Aí esse outro moço se interessa em comprar as posses de Noemi, porém as de Ruth não. Ele fala que a de Ruth não tem como pegar. Olha como que Deus é maravilhoso. Quando as coisas é de Deus, não há nada nem ninguém que tome. O que é seu, entende? Se Deus tem uma pessoa para a minha vida e para a sua, pode passar o tempo que for, pode vir pessoas, né, como pessoas de Deus para a sua vida, mulher de Deus para a sua vida, homem de Deus para a sua vida e tudo, mas ainda assim, quando o propósito é de Deus e você está firme, atenta à voz do Senhor, não acontece, certo? Essa pessoa, ela rejeitou a questão da Ruth. Então Boaz pegou e assumiu esse compromisso. Já que ele não quis, ele foi lá e assumiu esse compromisso. Ou seja, era para ser Boaz e não outro na vida de Ruth. Deus tinha Boaz para Ruth. Independente se o outro teria direito ou não, mas quem que Deus escolheu para Ruth foi Boaz. Então, quem Deus escolheu para minha vida e para você, tá chegando. Tá chegando e pode vir quem quer que seja falando, mas o próprio Deus vai confirmar e vai te dar essa certeza e a certeza na vida dessa pessoa. Amém? Então, Boaz vai e firma lá o acordo perante todos, com um testemunho e tudo, assumindo Ruth como sua esposa. Essa foi a história e o final feliz de Ruth. Então, o que eu quero dizer para você hoje, nessa manhã, é que as nossas escolhas é que vai dizer o que é que nós vai colher futuramente. Se a gente vai colher frutos bons ou ruins, né? E Deus traz esperança para nós todos os dias. Não significa que o momento que você ou eu tá passando agora é o fruto de uma escolha. Às vezes o momento que eu e você estamos passando agora é o processo para chegar na colheita. Entende? E a colheita já tá aí. Falta pouco. Você já tá colhendo o fruto daqui a algum tempinho. Eu não vou te dizer quanto tempo, porque é só Deus para dizer isso para você e para mim. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus tem falado muito ao meu coração, que tá chegando o tempo do meu Boaz chegar na minha vida, tá chegando o tempo do seu Boaz chegar na sua vida. O que eu quero dizer com o Boaz? O Boaz, que eu tô querendo dizer, que a sua necessidade, aquilo que você vem falando com Deus, que só você e Deus sabe, tá chegando essa provisão na minha e na sua vida, entende? E essa provisão, ela vem de Deus. E quando ela vem de Deus, talvez não venha do jeito que eu e você pedimos, pensamos, mas vem do jeito de Deus e ele vem perfeita. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Ela é melhor. Os planos de Deus, os pensamentos que Deus tem para a minha vida e para a sua, são bem melhores e bem maiores do que aquilo que a gente pensamos. Entende?
Então, que nós possamos aceitar a vontade de Deus, possamos estar mesmo ligados na voz do Espírito Santo do Senhor, continuar obedecendo a voz dele, sabe? E não deixar a órfã reavivar que nem de nós, não, sabe? Que nós possamos todos os dias matar a vontade da órfã dentro de nós e viver a vontade de Deus, sermos uma Ruth que, independente do que acontecer, siga em frente, espera no Senhor, confiante no Senhor, obedecendo a voz do Senhor. Não aceita a situação de tristeza, de angústia, de dor, não se entregue a isso. Se entregue a Deus. E quando você estiver passando por uma situação que você acha que é para a morte, lembre-se que essa situação é passageira, que a vida está no Senhor. Então, começa por louvores, começa a falar com Deus, abre a Bíblia. Não entendo, pede a Deus sabedoria, faz alianças com quem te aproxima de Deus. Igual Noemi foi um instrumento, ela aproximou Ruth de Deus, da vontade de Deus. Né? Aqui não detalha que elas tiram momento com Deus, que elas adoram a Deus, não. Mas dá para entender que Noemi era uma mulher que tinha convicção no Deus vivo, que independente da amargura que ela estava sentindo, ela aceitou aquele momento de amargura e falou, seja feita a vontade de Deus. Até que tem uma parte ali que você vai ler no capítulo 1, 2, que ela fala para não chamar ela de Noemi, mas de Mara, porque a amargura é a vida dela, a situação dela, porque o Senhor quis assim. Então ela não murmurou nem nada, mas ela aceitou a situação de vida dela naquele momento. Ela aceitou que, por mais que foi doída, mas foi a vontade do Senhor. Ela não blasfemou contra Deus. Então Noemi foi uma mulher muito usada por Deus, virtuosa mesmo, para ajudar Ruth na trajetória dela, para encontrar o Boaz da vida dela. Então, fica atento também com quem você tem feito alianças, com quem você tem andado, quem tem sentado à mesa da sua casa para comer e beber. Porque eu não estou dizendo que a gente tem que fazer acepção de pessoas. A gente tem que amar a todos. A gente tem que suportar a todos. Porém, para entrar dentro da sua casa, para sentar à tua mesa, para comer, beber, para partilhar do mesmo pão, para partilhar da sua dor, você tem que escolher muito bem quem vai ser. Que seja uma pessoa que ora junto com você, que se alegra com você, que torce pela sua felicidade, sabe? Que te ajuda mesmo em oração, que te ajuda mesmo com conselhos bons. Que tem muitas pessoas invejosas que fingem ser quem elas não são, só para poder desejar o mal, que não quer te ver melhor do que elas, sabe? Finge ser seu amigo e tudo, e lá na frente Deus revela o caráter daquela pessoa, mostra que a pessoa não é digna de sentar à mesa sua, e aí você entende, aí você até se afasta da pessoa e tudo, mas aí você já perdeu um tempo bom andando com quem não te aproxima de Deus. Então você presta atenção, uma pessoa que não te aconselha para o bem, que só te faz você não ter desejo de buscar a Deus, que te desanima, te desmotiva a ir à casa do Senhor, que só te faz você enxergar o lado ruim das coisas, né, dos problemas. Você pode entender que essa pessoa, ela vai te afastar de Deus e ela não quer o melhor para você. Mas uma pessoa que te motiva, que te levanta, te põe esperança, te ora por você, ora com você, pergunta como você está, que Deus te abençoe, te chama para ir para a casa do Senhor, te chama para poder fazer até uma vigília, se possível for, te chama, fala assim, eu quero orar com você, vamos fazer um propósito, sabe? E que você vê que não vai querer te derrubar lá na frente, essa pessoa vale manter a amizade, né? Porque também tem casos de pessoas que chamam a gente pra orar, de fazer propósito e tudo, mas depois lá na frente a pessoa não fica feliz com a nossa vitória e acaba tentando derrubar, mas de toda forma Deus a usou de alguma forma com um propósito para poder nos tratar o nosso caráter também. Mas fica atento porque Jesus escolheu 12 discípulos, cada um tinha defeitos e tinha qualidades. Cada um tinha
defeitos nos seus caráteres e Jesus transformou o caráter de cada um. E Jesus tinha os 12, porém 3 eram mais chegados. Dos 3 mais chegados, somente um era o que mais amava Jesus, aparentemente, que era o João. Mas 3 eram os mais chegadinhos dele. Mas os 12 sentavam à mesa com ele, no meio daquela multidão que ele chamava 12, sentavam à mesa com ele. Mas porém 13 eram mais chegadinhos. E também vimos que dentre esses 12 que sentavam à mesa para comer com Jesus, havia um Judas, né, que se vendeu, se corrompeu e acabou entregando Jesus. Mas foi para cumprir aquele propósito que Jesus tinha que ser entregue à cruz, né? Porém, Judas acabou morrendo, não sei, mas não houve arrependimento no coração dele pelo que ele fez com Jesus, né? E assim é na vida da gente. Tem pessoas que Deus usa assim para poder nos abençoar. Tem pessoas que Deus permite sim nos trazer decepções, frustrações, para poder nos abençoar também. Por quê? Para poder nos aproximar do propósito dele. Então, de toda forma, é ferro afiando ferro. Deus usa vidas para poder ajudar a chegar no propósito dele. Só que devemos ficar muito atento com quem a gente está andando dia e noite, comendo na mesma mesa, para que se essas pessoas não estão deixando a gente sair do propósito de Deus, entende? E essa foi a mensagem que o Espírito Santo de Deus trouxe para a minha vida e para a sua vida no dia de hoje. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Eu espero que você também tenha sido edificado para a honra e glória do Senhor. Agora vamos orar para encerrar este momento. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada mesmo, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de escolher, pelas soluções dos nossos problemas, pelas estratégias que o Senhor nos dá dia após dia para lidar com as dificuldades. Obrigada pela provisão que o Senhor está enviando na nossa vida, pelo Boaz que o Senhor está mandando para nós. Obrigada, Pai, por me usar como um instrumento em Tuas mãos, que eu diminua todos os dias, que o Senhor cresça, apareça através da minha vida, Pai. Que cada pessoa que ouvir receber a Tua palavra seja edificado, seja transformado, seja avivado na vida deles, ó Pai. Que eles tenham essa convicção, essa certeza de que o Senhor vê tudo, que o Senhor está colhendo todas as lágrimas, que o Senhor está no controle de toda e qualquer situação e que o Senhor está movendo, mesmo que a gente não está vendo, o Senhor está movendo os céus ao nosso favor. Obrigada, Pai, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas mesmo, Pai, sejam elas boas ou sejam elas ruins, tudo está cooperando para o propósito de andarmos segundo a Sua vontade. Basta a gente estarmos atentos e ouvir a Tua voz, obedecer e ir para o lado que nos aproxima de Ti, Pai. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa vida em Ti e nos ajudar mesmo. Continue segurando, sustentando nas nossas mãos, a nossa vida, Pai. Não permita que a gente se afaste de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo cada família, Pai, dessas pessoas que estão ouvindo, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor possa mesmo, Pai, derramar vida em cada lar, restaurar cada família, cada casamento. Possa estar fazendo, Pai, o extraordinário na vida de cada um, conforme a Sua vontade. Obrigada, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada. Jesus abençoe.